Agora, as expectativas econômicas. O presidente Donald Trump anuncia a conclusão do acordo comercial com a China com uma tarifa de 55%. As negociações incluem a exportação de terras raras e visto para estudantes. Já a inflação americana veio abaixo do que era esperado. O nosso entrevistado agora é o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves, mais uma vez aqui com a gente. Eu te pergunto, está nos Estados Unidos? Não está? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Sim, estou aqui em Miami. Está em Miami, na sua base, né? Agora, Will, em relação a esse acordo entre a China e os Estados Unidos, o presidente Donald Trump falou que o acordo já foi fechado, mas qual é a avaliação que o mercado faz aí nos Estados Unidos? É possível acreditar realmente no acordo de duas potências que vivem se estranhando? Você comentou muito bem, né? Sempre o mercado fica com o pé atrás, afinal de contas teve muitas indas e vindas em toda essa história, em toda essa novela entre Estados Unidos e China, e não é de agora, desde o primeiro mandato do Donald Trump. A gente lembra, né, que no primeiro mandato houve essa guerra comercial, houve essa briga, houve o acordo chinês de comprar mais soja americana, que depois acabou não acontecendo da forma com que se previa, e eu acho que esse é um ponto que o mercado fica com atenção, de que o acordo hoje firmado, aventado, ele pode vir a não se conjecturar na realidade, né? Na realidade dos fatos, essas coisas podem não ser tão simples assim, ainda mais em duas questões que são extremamente estratégicas para dois lados. A notícia foi positiva, a gente não viu o mercado celebrando, subindo forte hoje, talvez já porque vinha antecipando, né, a Bolsa Americana voltando perto das máximas, e também pelo receio. A gente está falando de acesso às terras raras, a minerais, os quais 80% do consumo americano vem da China e que são fundamentais para a produção de semicondutores, de chips aqui nos Estados Unidos, e por parte dos chineses, né, acesso a produtos de tecnologia americana que são exportados para a China, mas que vinham sendo restringidos. Há interesse estratégico dos dois lados e por isso esse receio do mercado de que, bom, firmado um acordo, aparentemente, será que esse negócio realmente vai sair do papel? Will, falando sobre os indicadores aí nos Estados Unidos, hoje foi divulgada a inflação que ficou abaixo do que era esperado e isso teve uma repercussão aqui, pelo menos para o mercado de câmbio. O dólar comercial chegou ao menor valor em 8 meses, ou seja, a cada semana ou a cada dia vai renovando essa baixa, R$ 5,53. Qual é a leitura que os analistas fazem disso aí nos Estados Unidos? Por que o mercado reagiu assim? A gente tem visto como o grande perdedor nessa guerra tarifária não foi a Bolsa Americana, que voltou às máximas, as treasuries, os títulos de dívida americano, continua havendo demanda, né, para investimentos em renda fixa nos Estados Unidos, mas o dólar foi um perdedor nessa história toda. O dólar acumula uma queda, o índice dólar, uma queda de 10%, o dólar contra uma cesta de moedas globais, e contra o real não está sendo diferente. Então está acompanhando esse movimento global de desvalorização, de perda do valor do dólar. Agora é super importante olhar o filme e não a foto. O dólar ele vem se valorizando já há bastante tempo frente ao euro, frente à libra, ao franco suíço, e contra o real a gente sabe muito bem. Outro ponto, né, que historicamente o que a gente viu foi que, especialmente contra o real, né, o dólar, ele, como a gente fala, sobe de elevador e desce de escada, né? Demora, tem todo dia caindo um pouquinho, já bateu agora abaixo dos 5,60, mas não dá para esquecer que ali no dia 2 de abril, no afã do momento, na paura de mercado, como sempre foi, o dólar foi muito rápido, ele sai dos 5,70, 5,80 e foi para 6,10 num piscar de olhos. Então os movimentos do dólar são muito rápidos. O que a gente tem visto é redução da volatilidade, das incertezas, dos receios com Trump e China, que tem levado a Bolsa Americana e todos os ativos de risco para patamares mais elevados. E o real é uma moeda considerada de risco, da mesma forma que o peso colombiano e outras moedas também de países emergentes. E aí, nesse momento onde ativos de risco estão performando bem, o real também está performando bem. Bom para quem quer investir nos Estados Unidos, acaba sendo um excelente momento. Para quem reclamava que o dólar estava caro, já não está tão caro assim. Verdade, Will, deixa eu te perguntar sobre o IOF, que, claro, você trabalhando aí nos Estados Unidos, operando a moeda aí nos Estados Unidos, tem
todo o interesse para saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem essa discussão entre o ministro Fernando Haddad e o Congresso Nacional e agora há pouco nós demos já essa informação que o governo editou a medida provisória com medidas alternativas a essa alta do IOF, mas, ao que tudo indica, o decreto do IOF ainda não foi retirado pelo governo, se é que vai ser retirado, se isso talvez vai ser uma decisão do próprio Congresso Nacional. Como é que fica o investidor no meio desse tiroteio e as desconfianças também em relação ao Brasil? Como é que vocês analisam essa situação de fora para cá? Eu acho que só reforçou aquilo que a gente sempre comenta, né, com o investidor brasileiro, que já é um consumidor global, deveria ter dólar na carteira, deveria ter dólar como investimento, tá? Mas só catalisa, gera aquele sentimento de urgência, porque, verdade, o governo voltou atrás, mostrou certa maturidade para afirmar que errou e não conversou com a sociedade, foi conversar com o Senado, com o Congresso, para chegar a uma proposta que não mexa tanto no IOF, mas vai mexer em outros pontos, gerando tributação aqui e ali, mas quem garante que amanhã ou depois o governo não muda de ideia novamente e não volta com o IOF mais alto para quem quer investir no exterior? Então, a meu ver, só catalisou aquele risco que a gente fala, risco de fronteira, né, que de que uma hora para a noite, do dia para a noite, de uma hora para outra, né, as regras mudam de forma abrupta e isso afeta a vida do investidor, seja numa tributação para um título específico, como é o caso agora, mas como poderia ter sido o IOF, que chegou a ser comunicado que ia ser 13,5%, quase 10 vezes mais do que se pagava. Se pagava 0,38, vai para 3,5%, voltou atrás, ficou no 1,1%, né, para quem quer investir fora, para quem quer mandar o dinheiro para fora. Para consumo não voltou, ficou nos 13,5%, houve a mudança no IOF, aparentemente. Então isso só reforça esse sentimento, essa necessidade, né, de ter uma parcela fora, porque eventualmente, cedo ou tarde, ou mais ali na frente, pode não ser mais factível, dado que a situação fiscal brasileira não está endereçada e longe de estar super tranquila e definida, né? Will, só para a gente fechar, deixando um pouquinho a economia de lado, até um relato pessoal seu, a gente aqui no Brasil vem acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, esses protestos que começaram na Califórnia e estão se espalhando para outros estados, pessoas contrárias a essa política da imigração de Donald Trump. Você, claro, como brasileiro, totalmente legalizado aí, trabalha aí há muitos anos, mas como vê isso? Como que isso chega até você? Qual é a repercussão aí nos Estados Unidos? Isso pode se ampliar? Não deve se ampliar? Olha, eu acho que é uma coisa muito específica ainda, obviamente, da Califórnia, de grandes centros urbanos, né? Não vale a gente lembrar que o Trump ele foi eleito com um apoio muito forte, especialmente no interior dos Estados Unidos. Na Califórnia é um estado tradicionalmente democrata, tanto pelo seu governador, o próprio prefeito de São Francisco, que foi mais conivente com esses protestos. E eu acho que não existe problema nenhum em protestar, isso faz parte da sociedade, faz parte da democracia. Agora, queimar carro na rua, a meu ver, não é protesto. Se você vai queimar o carro na rua por qualquer que seja o motivo, porque você não ganhou o aumento que você desejava, porque você brigou com a sua esposa, você vai ser preso, né? Quando você queima um carro na rua, quando você faz baderna na rua. E eu acho que quando os protestos vão além e começam nessa briga com a polícia, ele dá margem para toda a sociedade questionar e dizer, não, isso está errado mesmo, né? Você pode, de novo, protestar, você pode ser contra a política migratória do Trump. O caso máximo aqui nos Estados Unidos, o Martin Luther King, sempre foi um cara que, fez história nos Estados Unidos, fazendo um protesto super válido na época, mas pacífico, né? Então, acho que quando descamba para essa violência, acaba perdendo força, e essa é a minha expectativa.